Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Realmente é grande a nossa alegria, a nossa satisfação. Louvamos a Deus com uma profundidade imensa por mais uma oportunidade de estar aqui nesta querida igreja. Irmãos, realmente, o que nós recebemos sexta-feira passada foi algo que nos chamou a atenção, irmãos. Quando nós chegamos, as pessoas que nos viam na porta diziam assim: olha, pastor, o senhor é o missionário da Alemanha, estamos orando pelo senhor. Estamos orando. E era um após outro. Até lá na Itália teve uma irmã que estava lá. Quando a gente chegou, foi a primeira coisa que ela disse: olha, eu orava por vocês, sem nem conhecer vocês. Então, meus amados irmãos, a gente fica tocado. Eu sei que as horas se foram, mas eu quero dar uma rápida saudação, agradecer a confiança do nosso amado pastor, nosso querido pastor Roberto José, agradecer a sua amabilidade. Ele realmente já esteve lá conosco mais de uma vez e nós desfrutamos, irmãos, do amor desta igreja de uma forma gloriosa. E é como disse a minha esposa: a igreja reflete a imagem do seu pastor. E no caso da esposa do pastor. E esta igreja está realmente de parabéns. No culto passado eu disse, essa igreja deveria ser chamada a igreja do amor. Porque é muito amor que essa igreja transborda de amor. E se realmente aquele que ouvir a minha esposa e eu, não vai deixar de fazer uma visita a esta igreja. Eu faço um desafio, que venham e possam também desfrutar da amabilidade que esta igreja transborda. Amém? E você? Já passou, pastor? A gente, quando pensa que não, as horas se vão, né? Eu sei que o culto termina às 8 e só falta 6 minutinhos. Bem, amados, como disse a minha esposa, não é fácil. Na sexta-feira passada eu falei alguma coisa, algo sobre a dificuldade que tivemos de chegar até ali, até mesmo com o missionário. O pastor estava falando do retorno da missionária e a gente começa a recordar do que aconteceu. Não foi fácil para que nós entrássemos como missionário na Alemanha. Foi isso que eu falei no culto da sexta-feira passada. Não queriam nos receber por vários motivos, um dos quais era porque lá não existia a Assembleia de Deus. E nós tentamos várias vezes e o consulado dizia: o senhor está perdendo tempo, o senhor vai novamente gastar dinheiro e a resposta vai ser a mesma. E eu dizia assim: mas eu quero tentar de novo. E foi assim, amados irmãos, que Deus nos deu vitória, enfrentando desafios. O seu desafio com Deus, aleluia, será vencido. Porque está escrito que com Deus saltaremos muralha. E foi isso que aconteceu conosco. Nós voltamos, tentamos de novo, chegamos lá e fomos novamente com o mesmo assunto. E eu resolvi dizer: bem, se é porque não tem Assembleia de Deus, vamos fundar a primeira, vamos fazer um registro. Aí disseram: não faça não, porque aqui é muito difícil, principalmente com este nome, porque tem uma igreja com um nome parecido, e que ela não conseguiu, e ela arrumou um nome qualquer, está aí com outro nome, e olha, não faça isso não, bote um outro nome, ainda disse em alemão, né? Olha, Guter Richter, maravilhoso esse nome, pode, que significa bom pastor, não é? A igreja do bom pastor. Eu disse: não vou botar este nome não, porque eu vim como missionário da Assembleia de Deus, e o nome será Assembleia de Deus.
Ah, mas o senhor vai perder o tempo. Não tem problema, vamos fazer o seguinte, vamos registrar. Se não der certo, é porque não deu. E nós, com a ajuda de algumas pessoas, colocamos na prefeitura, demos entrada no registro. E eu tive que retornar, porque passaram novamente 3 meses, eu tinha que retornar ao Brasil. Queridos, amados irmãos, mesmo com tanta oposição, mesmo com tanta gente dizendo que não ia dar certo, porque não queriam realmente que a Assembleia de Deus entrasse. Mas quando eu estava no Brasil, recebi a notícia que o nome da Igreja Assembleia de Deus havia sido aprovado, irmãos. Olha, amados, quando Deus fala, Deus cumpre com a sua palavra. Se você tem promessa de Deus, já comece a glorificar agora, aleluia, porque você vai ser abençoado, a vitória chegará, Deus cumprirá a sua palavra, aleluia. Nós retornamos, irmãos, para a Alemanha, e ao chegarmos lá, tínhamos que enfrentar agora novamente o visto, mas a igreja já existia, ele não podia dizer que não daria o visto, porque a igreja não existia, aleluia. E quando nós demos entrada, queridos e amados irmãos, aleluia, a minha esposa está ali, nós sentados na nossa casinha, estávamos lá meditando, diante o grande desafio, e Deus falou para nós: sou eu que vou dar o visto. Assim mesmo, irmãos, aleluia, glória a Deus, e para a glória de Deus, irmãos, aleluia, fomos surpreendidos, não só para mim, mas para a minha esposa e para um filho que na época tinha 16 anos, e nós ficamos legalizados e com a igreja existindo. Ficamos tão eufóricos, ficamos tão seguros, irmãos, tão animados, que nós saímos de casa de manhã, eu botava o acordeon, pastor, aquele acordeon, nas costas, minha esposa, chegávamos de meia-noite, todos os dias, a gente saía de cidade em cidade, aleluia, foram abertos vários trabalhos, porque nós íamos nas casas, irmãos, e Deus, por sua misericórdia, salvava, irmãos, aleluia. Havia lugares, irmãos, que o diabo se manifestava, e Deus repreendia o demônio. Chegávamos em reuniões que uma pessoa chegava para nós e dizia claramente, chega um até com uma mala, e disse: olha, eu estou aqui, mas eu estava pronto para me jogar de uma ponte que tem aqui em Nuremberg. Assim, irmãos, e nós chamávamos aquela pessoa, orávamos por ela, e o Senhor repreendia aquele demônio, aleluia, e a pessoa se convertia a Cristo, aleluia, glória a Deus. Eu glorifico a este Deus, irmãos, porque estávamos num país que a ideologia que predomina é o humanismo. Para eles, amados irmãos, o homem é o problema, mas o homem também é a solução de tudo. E, finalmente, o dinheiro que é o Deus. O Deus da Europa é o dinheiro, queridos. E Deus teve misericórdia de nós, e num momento muito difícil, eu até disse aqui, e a minha esposa, ela ficou emocionada, é que num culto de muita dificuldade, queridos, depois de termos visto tudo, mesmo assim, amados irmãos, havia uma oposição. Amados, precisamos de orar mais pela Alemanha. A Suécia também pede socorro, amados irmãos. A Suécia, que foi
celeiro de missionários, né? Aqui para o Brasil. Mas hoje pede socorro, ore para Deus estender as mãos. E você que contribui, dê glória a Deus, porque grande é o seu galardão. Porque Deus sabe a dificuldade que você tem para contribuir, para entregar a Deus. Mas uma coisa é certa, que Deus vai dar de forma dobrada. Aleluia! Deus responderá a sua ação, porque conosco foi assim, irmãos. Nós estávamos num culto e de repente, como um pastor disse que aqui hoje é outra pessoa, vou contar só esse testemunho. Viu, amados? Uma pessoa chegou lá atrás, se arrastando nas últimas cadeiras, ficou lá, e uma irmã estava assim na frente. Eu disse: olha, vai lá e traduz para aquele alemão que chegou agora, lá atrás. E eu vi que ele estava com uma dificuldade enorme. Depois eu soube que ele não tinha os ossos dos pés, e ele era um homem totalmente impossibilitado de andar, e ele estava com 2 muletas. Mas naquele momento, irmãos, eu vi que era um grande desafio, porque tinha um juiz e a colega dele estava de lado. Era um senhor que andava visitando as igrejas, com a sua colega, né? E eu disse: traga ele para cá, traga este homem até aqui. E a irmã trouxe com muita dificuldade, ele veio se arrastando e ficou na frente do púlpito com ela. Mas, amados irmãos, naquele momento eu senti algo que realmente foi do céu. Irmãos, senti aquele vento, aleluia, um vento especial. E eu olhei para ele e disse: olha, falei para a tradutora, diga a ele que solte as muletas. E ela não disse nada, ela ficou olhando para mim. Eu disse: diga a ele que solte as muletas. Depois de muito tempo é que ela olhou para mim, olhou para ele e disse: olha, não sou eu, é ele. Ele está dizendo que o senhor solte as suas muletas. Isto é, se acontecer alguma coisa, o problema é dele aí. E todo mundo viu ali, estava bem perto, né? Meus irmãos, ele olhou para ela, olhou para mim, soltou as muletas e saiu correndo ao redor das cadeiras, queridos. Aleluia! Eu olhei e vi, irmãos, que até o juiz e a juíza começaram a dar glória a Deus em alemão. Preis den Herr, preis den Herr. Aleluia! Deus abençoe, queridos. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.